Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós leremos hoje do versículo 8 ao versículo 15. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 15. O tema da nossa mensagem neste dia é a importância dos cooperadores. A importância dos cooperadores. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou o Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. A importância dos cooperadores. Nós vemos aqui nesse texto o grande líder, legislador, Moisés, precisando de ajuda. Porque ninguém pode ser um líder eficiente, um líder competente sozinho. Ninguém consegue realizar grandes projetos, grandes desafios, sem a necessidade de auxiliares, de pessoas que cooperem no seu objetivo, na sua tarefa. É assim na esfera da família. Que pai pode liderar a sua família se não há cooperação de sua esposa, se não há cooperação de seus filhos? É assim na esfera do trabalho. Que líder pode coordenar uma equipe se ninguém colabora para que o trabalho seja bem executado? É assim na dimensão da igreja. Que pastor pode realizar um brilhante ministério se não tiver ao seu lado pessoas, cooperadores que auxiliem ele neste grande trabalho, que coopere com ele no dia a dia, que execute tarefas e que auxilie o seu pastor na orientação do rebanho? A realidade é que juntos somos mais fortes. E a Bíblia nos diz no livro de Provérbios que na multidão de conselheiros há sabedoria. Precisamos cada vez mais colocar em nossos corações que todos podemos cooperar e precisamos trabalhar para auxiliar os nossos líderes. Porque liderar, ao contrário do que muita gente pensa, é difícil, é pesado, traz um desgaste muito grande. E esse texto deixa claro de como Moisés tem uma equipe, de como há cooperadores, pessoas ao seu redor para o ajudarem. O texto deixa claro quando diz que Josué lidera o exército, sai para o combate, sai para o campo de batalha. Moisés ergue seus braços e enquanto Moisés está com os braços erguidos, Israel prevalecia, mas os braços de Moisés começaram a pesar. Ele começou a sentir o peso da idade, o peso do esforço, e os seus braços começam a baixar e o povo de Israel começa a ser derrotado. Mas graças a Deus que ele não está sozinho. Arão e Hur estão ao seu lado. Coloca uma pedra para que ele pudesse sentar e permanecer com seus braços erguidos. E diz o texto que não somente isso, mas cada um, Arão de um lado, Hur do outro, sustentaram os braços de Moisés até o pôr do sol. Na nossa igreja, precisamos entender, precisamos auxiliar os nossos líderes na tarefa que temos a exercer de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de edificar a igreja de Deus, porque muitas vezes os braços dos nossos líderes estão semelhantes aos braços de Moisés, cansados, fraquejando, precisando de alguém ao seu lado para sustentá-lo em oração, para sustentá-lo por meio do aconselhamento, para sustentá-lo fisicamente, dizer: eu estou aqui, você não está sozinho, nós vamos vencer isso junto, nós vamos executar esta obra juntos, porque ninguém pode fazer nada sozinho. Em Filipenses capítulo 4,
Paulo chama a atenção de duas mulheres, Evódia e Sintique, que permanecessem unidas, porque elas eram cooperadoras no ministério do apóstolo Paulo, porque ele não fazia nada sozinho e ele não pôde exercer o seu grande ministério se não fosse o auxílio de muita gente, de Silas, também chamado de Silvano, que muitas cartas redigiu para o próprio Paulo, Timóteo, seu auxiliar, seu filho na fé, Tito, que estava de uma igreja para outra, levando cartas, constituindo presbíteros. Ao todo lado tinha alguém auxiliando ele. O próprio Lucas, muito depois, o próprio Marcos estava ao lado de Paulo. Paulo não é um líder solitário. Ele é alguém que está cercado de cooperadores, que cooperam no seu grande ministério de edificar e de fortalecer as igrejas de Deus. Nós precisamos valorizar o papel dos cooperadores. Você tem cooperado com sua igreja? Você tem cooperado com a liderança da sua família? Você tem cooperado com o seu líder no trabalho? Ou você não está nem aí? Quer ver o circo pegar fogo? Você só assiste a derrota? São os primeiros, faz parte daquele grupo que são os primeiros a criticar, a jogar pedra, mas não está nem um pouco disposto a colaborar, a sustentar, a auxiliar os líderes que estão à frente. Sem a cooperação, nenhuma cidade irá para frente, porque se os seus cidadãos não cooperarem, nenhum projeto dará certo. Nenhum Estado conseguirá êxito em suas políticas públicas se os cidadãos não colaborarem. Nenhum país terá sucesso em promover a prosperidade dos seus patrícios se estes também não colaborarem. Essa é uma cultura que precisamos internalizar. Nós vemos uma cultura extremamente individualista, na qual cada um pensa em si. Nós não temos muitas vezes senso de coletividade. Nós não pensamos que podemos colaborar com a nossa cidade, com o nosso bairro, com a nossa igreja, com a nossa família. Nós somos acostumados a receber. A cultura no nosso país é uma cultura assistencialista. Mas como cristãos, precisamos abandonar esta cultura e precisamos aprender com Moisés e seu grupo. Você já orou por seu líder hoje? Já pensou se ele está precisando de ajuda, de alguém que ajude ele a manter os braços erguidos, porque os braços estão cansados? Já orou por quem lidera a sua família? Já perguntou a ele, seja uma mãe ou um pai, como é que ele está na liderança daquela família, se aquela liderança não está sendo um fardo, um peso muito grande? Nós precisamos ter a sensibilidade que Hur e Arão teve, de estar junto a Moisés, de auxiliá-lo nessa tarefa, porque não é fácil. Liderar é difícil e é desgastante. Liderar não é glamour, é serviço. Por isso, precisamos cada vez mais valorizar a cooperação. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Ele faça de mim e de você cooperadores para a sua glória.